Glória a Jesus. Querido, sabe, se tem uma coisa que a gente gosta, e a gente gosta muito, não é pouco, é quando Deus fala com a gente, sim ou não? Quando Deus fala com a gente, parece que a gente se sente especial. É uma coisa assim, eu não sei se você já teve o prazer de ouvir Deus falando com você. E eu estou dizendo não só por uma revelação, por um sonho, às vezes por um profeta. Sabe, alguém que não te conhece, que nunca te viu, e o Espírito Santo revela o que aconteceu na tua vida, no teu coração, através daquela pessoa. E ele vem e fala de coisas que você está pensando. Eu lembro de um dia ter chegado num culto. Eu fui parar, não vou te contar a história como que eu fui parar nesse culto, numa casa, no Vila Oliveira, uma mansão. Eu entrei nessa mansão, a mansão estava toda sem móveis. Até pensei que o pessoal tinha invadido ela. Fiquei um pouco assustado. Tinha umas cadeiras e eu sentei naquela cadeira e de repente entrou um pregador. Eu fui parar lá de uma forma muito inusitada. E entrou um pregador e ele tinha uma roupa estranha, sabe? Os botões da roupa dele começavam aqui no ombro e vinha até o lado de cá. Eu nunca tinha visto uma roupa daquela, fechada assim. Eu já comecei a julgar pela aparência. Eu falei, que cara estranho. Entrou todo pomposo, desfilando. Eu falei, que estranho, meu Deus, o que o senhor quer comigo? Por que eu vim parar nesse lugar? Não conheci ninguém. Eu conheci uma pessoa que estava lá, mais ninguém. E tinha conhecido aquela pessoa naquele dia. E eu fui parar nesse culto. E esse cara então, pregando a palavra, ele começou a falar, ei, você aqui, assim diz o Senhor. A pessoa chorava. Você aqui, assim diz o Senhor. A pessoa chorava. Você aqui. Eu falei, eita, não é que Deus usa o homem na revelação? Tanta gente começou a falar com todo mundo. Aí eu lá no cantinho, sentado lá no fundo, pensei assim comigo, Deus, se o Senhor for usar esse homem para falar comigo, eu não estou com o coração em paz. Se o Senhor for usar ele para falar comigo, fala do que eu estou pensando. Gente, eu acabei de pensar, orar em pensamento. Esse homem olhou assim no fundo e falou, e você aí do fundo? Com você tem que falar o que você está pensando, né? Ali eu tinha certeza que era Deus. Ele falou, olha, na sua vida está acontecendo isso. Nossa, gente, quem já teve a experiência de ouvir Deus desse jeito? Quem já teve? Gente, é muito bom. É muito bom quando você quer uma resposta, você quer uma direção. Sabe, parece que você teve um encontro com Deus de verdade. Embora é o Espírito Santo na boca de um homem, através dos seus dons. Isso está em Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12, a distribuição dos dons que Jesus falou que daria à igreja. Isso acontece até hoje. Até hoje isso está acontecendo. Se você não acredita nisso, é porque você não viveu. Talvez você seja um pouco incrédulo, mas eu te digo, acontece, é verdadeiro. E Deus fala. E sabe uma coisa? Ele cumpre o que fala. Quando é Deus. Porque tem muita gente brincando com isso, não tem problema. Tem gente que fala tudo o que pensa, o que sente. Vai ter que dar conta para Deus se falou em nome dele e não foi. Porque está escrito que aquele que diz em nome do Senhor e não é, vai ter que dar conta para ele. Falou em nome dele, ele não enviou. Mas quando é enviado de Deus, é bom demais. Nosso coração se aquece. É uma alegria tão grande. Quer ver outra forma? Quando você tem um sonho, uma revelação, quando os dons espirituais se manifestam. Às vezes um pouco menos de pessoas viveram isso, mas também é real. Quando Deus fala com você em um sonho, quando Deus fala com você em uma revelação, algo que Ele colocou no teu coração, uma visão. Tem pessoas que ainda têm visões. Gente, nós estamos numa igreja pentecostal, amém? Igreja pentecostal não faz barulho. Igreja pentecostal vê coisas que o céu mostra. Igreja pentecostal ouve coisas do céu. Igreja pentecostal sente a presença do céu. Igreja pentecostal tem os dons do Espírito Santo. Tem dom do Espírito Santo aí? Levante sua mão, porque você foi escolhido por Deus para manifestar os seus dons. E Ele te dá visões, e é bom demais. Eu não sei nem qual que é melhor. Não sei, porque os dois são bons. É ou não é, Claudete? Os dois são bons demais. Não estou tão ruim de vista, tá vendo? Eu vi você aí. Tem uma terceira forma que Deus fala com a gente.
pela palavra. Gente, o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? A Bíblia é a história de homens que Deus se manifestou na vida deles. Deus falou com eles, Deus usou eles, a história deles, para deixar registrado para nós. E quando você ouve a história de alguém que andou com Deus, aquilo te gera ensinamentos. Quando você ouve as instruções da Bíblia, como Paulo disse a Timóteo, capítulo 2, versículo 16 e 17, toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, fazendo o homem perfeito, perfeitamente preparado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela tem um cunho de ensino, de correção, de instrução, de discernimento. E a gente, quanto mais a gente vai entrando na palavra de Deus, mais a gente vai conhecendo Deus. Porque a gente começa a observar as multiformas que Deus trabalha. Sabe uma coisa? Deus tem mais um monte de forma nova de trabalhar. Quando a gente pensa que Ele já fez tudo, Ele faz algo novo. Ele é criador, amém? Quando a gente pensa que Ele já fez tudo, Ele faz algo novo. Essa é a terceira forma que Deus fala. Então vamos lá, recapitulando. Deus fala através de quem? Dos seus profetas. Fala conosco através dos seus dons espirituais, amém? Do Espírito Santo. E terceiro, fala através da sua palavra. Está claro isso para você? Mas tem uma hora na nossa vida que a gente passa por situações tão desafiadoras, mas tão desafiadoras, que Deus não fala nada. Deus fica em silêncio. Você chega a ouvir o silêncio dele. Dá um desespero na alma. Dá um desespero na alma. Você precisa de uma resposta, você precisa de uma direção, você precisa de um milagre, você precisa de uma cura. Todos os dias você ora e Ele em silêncio. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem hoje, eu diria: o que Deus faz quando está em silêncio. Mas se engana quem pensa que o silêncio de Deus é uma rejeição. Se engana. Eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus que Deus está em silêncio na tua vida, mas Ele está trabalhando. Ele está em silêncio, Ele não te responde, Ele não te dá direção, Ele não te trouxe o profeta, Ele não te trouxe a palavra, Ele não te trouxe a revelação, mas está trabalhando. Ele não para. Antes de lermos, eu queria que você fosse comigo lá em Romanos capítulo 28. Não é a palavra, mas acabou de saltar no meu coração. Romanos 28. Desculpa, Romanos 8. Romanos 8, versículo 28. Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa manhã? Pode ser que Ele faça silêncio. Esse Carlos conhece tudo. Quantos estão no momento do silêncio de Deus? Quantos estão? Coloque a mão no coração. Coloque sua mão no coração. Isso. Deus está em silêncio. Deus não está falando, pastor. Deus não está falando. Eu preciso de uma resposta, uma direção, um milagre, uma cura. E Ele não está falando. Ele não disse nada. Põe a mão no coração. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Isso. Que Deus se cala
e não ouço a sua voz. A minha alma grita forte. É assim ou não é? E o mal me destrói. Às vezes é isso que a gente está sentindo. Há um momento que Deus se cala. E eu vou te dizer o que eu aprendo. Tenho aprendido assim. Feche os seus olhos, o Espírito Santo vai falar com você nessa manhã. Às vezes ando neste vale sem saber para onde ir. Oh, aleluia! Sem saber para onde ir. Para onde é que eu vou? Para frente devo andar. É isso que eu acredito, querido. No silêncio aprendi. Aonde Ele está? Que Ele está a me moldar. Esse é o nosso Deus. Pai, aqui estão os teus filhos que estão no seu silêncio, no seu momento de silêncio. Mas sua palavra está aqui nessa manhã. E eu te peço, em nome de Jesus, que esta manhã seja marcada pelo poder da sua palavra. Que os teus filhos ouçam a sua voz no centro da tua palavra. Que este coração aflito, esse coração dolorido, triste, abatido, em nome de Jesus, saia daqui cheio da alegria da sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Da calabarossura da paz. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu, segundo o seu. Querido, todas as coisas cooperam para o seu bem, se você estiver inserido no propósito de Deus para a sua vida. Leia de novo e entenda isso. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, se estivermos inseridos no seu propósito, ainda que ele fique em silêncio. E sabe onde é que eu vejo isso? No livro de Esther. Livro de Esther. Que capítulo, pastor? Em todo o livro. Em todo o livro. Deixa eu te contar uma curiosidade sobre o livro de Esther. O livro de Esther é o único livro da Bíblia que não cita o nome de Deus. Não tem o nome de Deus nesse livro. O livro de Esther é uma história que o povo judeu passou. Uma experiência que o povo judeu passou na época de um rei chamado Xerxes. Nesse período do reinado desse rei Xerxes, que você já deve ter ouvido, se não na Bíblia, você já deve ter visto em filmes, como por exemplo aquele filme 300. Aquele filme 300, aquele rei que vence, que derrota os espartanos, é o rei Xerxes avançando com o seu exército para tomar Grécia. Xerxes não foi um bom governante. Xerxes assumiu o reino e o império persa do seu pai. Quem construiu o império foi seu pai. E ele assumiu. E na mão dele definhou. Na mão dele o reinado definhou. Ele não foi uma pessoa boa de governo. Xerxes não foi um homem de Deus. Xerxes foi um homem carnal. Você deve lembrar da história.
mandou a esposa dele embora porque não foi numa festa que ele estava dando para os seus convidados, aonde historiadores acreditam que ele queria mostrar o seu corpo, mostrar quem era a sua mulher, e queria expor ela diante dos seus governantes, porque o império dele era muito grande, era um homem muito poderoso. E a Bíblia diz, a história de Esther, se você ler do capítulo 1 em diante, você vai ver que esse Xerxes, ele encheu a cara em alguns dias de festa, em 7 dias de festa. Mandou chamar sua rainha Vasti para se apresentar diante dele e das pessoas para verem sua beleza. Alguns historiadores judeus, hebreus, acreditam que ele pediu para que ela fosse apresentada nua, somente com a coroa. Ele não foi um homem de Deus. Ele queria expor Vasti, então Vasti não aceita o convite de Xerxes. Não sendo um bom governante, não tendo autoridade própria, ele chama as pessoas que estão à sua volta e pergunta o que ele deveria fazer. E alguém no meio do seu grupo de conselheiro diz para ele que ele deveria mandar Vasti embora, tirar Vasti do reino, tirar Vasti, depor Vasti, mandar Vasti dar o divórcio para Vasti. E foi o que ele fez. Deu o divórcio para Vasti, Vasti foi embora. E depois de algum tempo ele pediu para que preparassem mulheres virgens para que fosse apresentado a ele, e ele escolhesse uma mulher como sua esposa. E entre as mulheres escolhidas no seu império, que era muito vasto, o território dele ia mais ou menos da Índia até a Grécia, e na parte de baixo até a África. Era muito grande o império desse homem. Então ele mandou escolher mulheres virgens e formosas para apresentar para ele escolher uma. E aí a história vai dizer que ele, no meio daquelas mulheres, tinha uma mulher chamada Esther. Esther no hebraico, Radassa no grego. Esther estava no meio, e Esther tinha um tio chamado Mardoqueu. O seu tio disse para ela, dava instrução para ela, porque Esther cresceu sem pai e sem mãe. Quem criou ela foi seu tio. É a história de Esther. Por isso o livro leva o nome dela. Esther então foi criada por esse seu tio, e esse seu tio era muito sábio e deu para ela instruções, dizendo para ela que ela não deveria revelar nunca de que povo ela pertencia, que ela ficasse em silêncio. E ela foi levada à presença do rei Xerxes, ou em outras traduções Assuero, porque Xerxes é o nome dele em grego, Assuero é o nome dele em hebraico. Levou ela à presença do rei, e ela em silêncio, sem dizer nada. Quando o rei olhou para ela, o rei disse: é essa. Mas antes do rei olhar para ela, ela foi preparada, assim como todas as outras virgens, durante 1 ano num salão de beleza. Já pensou, mulheres? 1 ano de salão de beleza, todo dia, perfeito? Meu Deus, foi 1 ano. Esse império era muito grande, ele era muito rico. Então ele falou assim: olha, preparem elas por 1 ano. E um homem chamado Hagai era a pessoa responsável por essas virgens. E diz a Bíblia que quando Hagai viu Esther, o seu coração se ligou com ela. Não foi revelação, não foi profecia, não foi uma ordem divina, mas foi Deus. E se ligou o coração desse Hagai, e diz a história, a Bíblia vai dizer, que esse Hagai começou a dar preferência para ela. Preparava as outras, fazia uma maquiagem porrada nas outras, mas nela fazia bonitinho. Passava o produto de terceira linha, porque a gente sabe o que é produto de terceira linha, o que é de primeira. Tem uma diferença, né, gente? Ô Jesus, dá produto de primeira linha para essas mulheres. Recebe, irmã, recebe aí. Aleluia. Gente, dá uma diferença, né? Quando tem aquele recurso, né, que você dá aquele trato naquele salão, com aquele produto, você olha no espelho e fala: ah, sou eu? Pois é, esse homem começou a cuidar de Esther,
começou a cuidar de Esther diferente, porque ele gostou dela. E quem explica? Tinha profecia? Tinha revelação? O que é que tinha? Tinha Deus trabalhando em silêncio. Ligou o coração desse moço, preparou a Esther. Quando apresentou as mulheres, aí veio a Joaquina, a Maria, a Joana, tudo com a maquiagem borrada, cabelo desfiado. Mas quando entrou a Esther, sua pele brilhava, seu cabelo resplandecia. Quando o rei olhou e disse: é essa. E o rei escolheu ela, o rainha. De escrava a rainha. Em 1 ano de salão de beleza, quem recebe? Pois é, rainha. A Esther agora, que antigamente era uma escrava, porque fazia parte do império do rei Xerxes, ou Assuero, agora é sua esposa. É rainha, recebe coroa, vestes reais, mora no palácio, tem autoridade e poder, tem pessoas que trabalham para ela agora, está numa posição de honra. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz e não explica nada para ninguém. Quando Ele quer te colocar numa posição de honra, Ele faz e Ele não dá satisfação. E às vezes Ele faz isso sem sequer dar uma palavra. Ele não faz nada anunciado, Ele simplesmente faz. E você chega, ninguém sabe por que você chegou, nem você percebe, mas Deus foi armando tudo e te colocou lá onde você tinha que chegar. Nem você percebe. Eu gosto disso. Eu digo, queridos, que o segundo nome de Deus é acaso. Porque às vezes Ele se pronuncia, estou chegando, Ele manda os seus profetas, diz, estou fazendo. Mas às vezes Ele vem em silêncio, e as pessoas dizem, acaso, por acaso, por acaso. Por acaso, Ruth e Noemi voltou depois de uma devastação na vida de Noemi. Depois de uma devastação na vida de Noemi, perdeu o marido, perdeu filhos. Elas voltam para a terra de Belém. Aí a Ruth vai dizer, eu preciso trazer alimento para casa. Não tem trabalho para a mulher, não tem trabalho para a viúva. O que é que eu faço? Vou sair e vou pegar as espigas que caírem da mão das pessoas que fazem a colheita, porque ele jogava as espigas podres fora. E eu vou lá pegar o resto de feira. Sabe, o resto de feira foi o que Ruth fez. Ruth se levantou, saiu, e diz a Bíblia, por acaso Ruth entrou no terreno de Boaz. Por acaso. Deixa eu declarar uma coisa aqui para você, querido. Nem tudo Deus vai te anunciar, mas tenha certeza que tudo que Ele prometeu Ele vai fazer. Às vezes o caminho vai ser por acaso. Encontrei com aquela pessoa, por acaso minha vida mudou quando eu conheci aquela pessoa. Por acaso. O acaso é Deus. Esther então é escolhida por acaso por aquele Hagai. É escolhida pelo rei por acaso. E agora é rainha. Está no seu trono, desfrutando agora dos seus bens, desfrutando da sua vida de rainha Esther, que pode ter salão de beleza a hora que ela quiser. Tem pessoas trabalhando para ela, tem cozinheira particular, tem tudo. Esther tem tudo agora o que uma mulher gostaria de ter. Tem um marido bêbado, tem uma mulher quer. Um marido que gosta da manguaça. E de repente, queridos, o rei Xerxes decide honrar um homem chamado Ramã. Colocou esse homem como o homem mais importante do seu reino, o homem que respondia somente para o imperador e para mais ninguém. Deu o anel dele na mão desse homem, Ramã, e disse, faça, governe, porque ele era fraco de liderança. Entregou na mão do Ramã. O Ramã então deixou aquela glória subir para o coração dele. E o Ramã andava, e era um decreto, querido, onde Ramã passava, o que as pessoas faziam? Se curvavam. Onde Ramã passava, as pessoas se curvavam.
E o Ramã fazia aquilo com orgulho. Chegou na casa dele e disse: fui promovido pelo rei, hoje todo o império responde para mim, se curva diante de mim. Viram como eu sou bom? E aí ele continuou na sua vida de orgulhoso, até que um dia alguém chegou para ele e disse: ei Ramã, você sabia que tem um homem que quando você passa ele não se curva? É mesmo? E quem é? Um tal de Mardoqueu. Como assim? Falou que não se curva para você porque ele é judeu. Quem sabe o que é? Não precisa de aprovação dos outros. Quem sabe a que Deus serve não se atrai por deuses alheios. Não me prostro diante de ninguém porque sou judeu. E aí essa palavra sou judeu entrou no coração de Ramã. E Ramã tomou uma decisão: vou acabar, matar todos os judeus do império persa. Chamou o rei e disse: rei, eu vou correr com você. Rei, vem cá, tem um povo aí que é um povo sujo, um povo que não cumpre suas leis, não cumpre suas ordenanças. Eu queria matar eles, queria acabar com eles. Me dê autoridade para fazer isso. Ele disse: está aqui o anel, escreva como você quiser. Ramã então marcou um mês, um dia, escreveu o decreto, carimbou com o anel do rei e espalhou por todas as províncias. Cavalos velozes saíram com aquelas cartas, espalharam por todas as províncias, que no dia tal, no mês tal, todos os judeus deveriam ser mortos em qualquer cidade do império persa. Deu esse decreto, assinou e foi espalhado. Quando Mardoqueu ele vê o decreto pendurado, ele rasga suas vestes, veste roupa de sacos de cinza e cobre a sua cabeça com cinza, vai à porta do palácio e fica paradinho na porta do palácio. Esther não sabia desse decreto. Aí alguém chega para Esther e diz: Esther, você está sabendo o que aconteceu com Mardoqueu? Ela disse: não, o que aconteceu? Ele está lá na porta do palácio, ele está coberto, vestido de saco, está coberto de cinza. E ela disse: mas o que aconteceu? Vem cá, peraí, preparou um monte de roupa do reino, preparou um monte de coisa boa, deu para o seu empregado e disse: vai até lá e dá isso para ele, fala para ele se vestir. O empregado foi, quando chega: Mardoqueu, por que você está aí? A Esther mandou te entregar isso. Ele disse: não quero essa roupa, vou ficar vestido assim. Será que Esther não sabe o que está acontecendo? Foi decretado um dia, foi decretado um mês, para que nós judeus todos venhamos perecer. Fala para Esther isso, conta esse decreto para Esther. O mensageiro volta para Esther e diz: Esther, vai morrer todo mundo, todos os judeus. Todos os judeus vão morrer, Esther. Você não é judia só, então você está no pacote. Ela falou assim: diz para o Mardoqueu que ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado. Ninguém pode entrar. Se alguém entrar no pátio do palácio, do trono real, e não for chamado por ele, só vai sair vivo se ele estender o seu cetro. Se ele ficar com o cetro do lado dele, a pessoa morre. Fala isso para o Mardoqueu, é muito risco. Aí o mensageiro chega lá: Mardoqueu, ela disse que não dá, porque toda pessoa que chegar lá vai morrer. Ele disse para o mensageiro: escreve aí. Ei Esther, você acha que você vai escapar dessa matança? Não, você vai morrer junto com todos os judeus. E quem sabe, aqui está o versículo central do livro de Esther, quem sabe você não foi colocada como rainha do império para esse dia. Era calaçore calabás. Tem gente já se identificando com Esther aqui. Ei, você foi chamado por Deus. Você foi chamado por Deus para estar onde você está, porque Deus quer livrar um povo da morte através da sua vida. Está na hora de se posicionar. Está na hora de parar de dar desculpinha e começar a se colocar à disposição da vontade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando Esther ler aquelas palavras, ela disse: sim, claro. Onde está a cabeça? Foi Deus que me escolheu. Foi Deus que me escolheu. Foi Deus que me escolheu. Foi Deus que me escolheu, não foi homens. Eu estou sentada na mesa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Aleluia. Mensageiro, escreve aí: Mardoqueu, meu tio querido, convoque todos os judeus da nossa cidade de Suzã a jejuarem por mim e orarem por 3 dias, porque daqui 3 dias eu entro na presença do rei para interceder por minha vida e por nossa nação. Mensageiro leva a carta, Mardoqueu lê, chama todos os judeus da província de Suzã, da cidade de Suzã, chama eles e começa a espalhar aquilo, e todo mundo jejua e ora por 3 dias, até que Esther chega um momento. Esther então vai à presença do rei. Quando ela entra no palácio, o rei está sentado no seu trono. Talvez ele não tinha miopia como eu tenho. Ele olhou e disse: minha rainha Esther, eu te autorizo hoje a entrar na minha presença. A Esther entrou. O rei banana, mas usado por Deus. Porque você pode ser um banana, você pode ser um Zé Ruela. Zé Ruela é feio falar? Já falei. Mas se você for usado por Deus, compensa, sabe? Compensa. É esquisitinho, é meio chato, mas é usado por Deus. Dá para ficar perto. Quem quiser pegar, pega. Vem cá, Esther. Me diz o que você quer, rainha. Até metade do meu reino eu darei para você. Sabe por quê, querido? Ele estava dando metade do reino para Esther, se ela pedisse. Sabe por quê? Porque ele tinha acabado de ir para a guerra contra os gregos e foi derrotado. Perdeu a guerra contra os gregos. Passou os espartanos. Você conhece a história? Ele passou, ele venceu os espartas. Perdeu muitos soldados, mas venceu. E aí ele foi, quando entrou na Grécia, em Atenas, na verdade de uma outra cidade, antes de chegar em Atenas, eles já tinham tomado Atenas. Quando eles chegaram em outra cidade, o exército grego derrotou eles. Eles voltam. Ele manda matar o comandante desse exército. Manda matar. Não serve para mim, mata. E começou a cair em descrédito. A queda dele era, com certeza iria acontecer. Ele estava fragilizado. Não tem como não ver Deus nessa história. Não dá, querido. Ela entra na presença do rei. Ele diz: fala, Esther, o que você quer? Até metade do reino. Se você me pedir, eu te dou. Ela disse: rei, se for do teu agrado, eu vou dar uma festa na minha casa. Eu gostaria que você fosse. Você e Ramã. Ele disse: claro. Chegou o dia, estarei lá. Ela saiu da presença do rei, foi embora. Medo de falar, né, querido? Quando você está diante de autoridade, não é sair falando, não. Tem que ter estratégia. Ela pegou e deu uma engasgada. Teve uma ideia: vou fazer uma festa em casa, você vai? Vou encher você de bebida. Depois eu te peço. Pode ser, rei? Pode. Tudo marcado, tudo arrumado. De repente o Ramã, conversando com a família dele, disse: vocês sabiam que tem um tal de Mardoqueu lá, judeu? Mas vocês estão sabendo, né? Deu o decreto, vai morrer tudo. Vai morrer tudo. Mas esse Ramã, olha, hoje eu fui convidado para ir na casa da rainha. Eu vou numa festa na casa da rainha. Eu estava feliz, mas quando eu passei pela porta na saída do templo, esse Ramã não se curvou para mim. E eu estou tão irado com ele. E os seus amigos e familiares disseram: por que você não constrói uma forca no quintal de casa para matar ele? Vai amanhã lá, dá um decreto de que Mardoqueu tem que ser morto porque ele não se prostra diante de você, e mata ele. Ele falou: muito bem, gostei do conselho de vocês. Chamou o pessoal: constrói a forca aí, uma forca de 20 metros de altura, para ficar exposto para toda a cidade ver. Construiu a forca. Chegou no outro dia, falou: hoje eu vou lá fazer o decreto, vou lá pedir para o rei. Quando ele está entrando no palácio,
O rei no seu trono, então, que não conseguiu dormir à noite, que havia pedido o seu livro das crônicas, que leu o livro das crônicas e viu nas histórias de que um homem chamado Mardoqueu tinha pego uma conspiração que tinha sido feita contra ele, e que ele não havia honrado esse homem chamado Mardoqueu. Ele leu aquela história e disse: eu preciso honrar esse homem. O que esse homem fez? Por um acaso ele não conseguiu dormir aquela noite? Por um acaso, querido. Sabe quem é o nome do acaso? É Deus. Deus não deixou ele dormir. Ele leu aquela história e disse: eu preciso honrar esse homem. Quando ele vira para frente, quem está entrando na presença dele? Amã. Ele diz: Amã, vem cá, Amã. O que eu devo fazer se eu quiser honrar um homem diante de toda a minha nação? O Amã, achando que era ele que ia ser honrado, falou: ó rei, pega o melhor cavalo, as vestes reais, coroa, prepara essa pessoa, põe alguém na frente do cavalo, puxando o cavalo e dizendo: é assim que o nosso rei vai honrar todos aqueles que ele quiser honrar. Faz isso, ó rei. O rei disse: boa ideia. Você vai fazer e vai pôr o Mardoqueu no cavalo. Falou: hã? Sim, meu rei. Pegou o cavalo. Mardoqueu, dá licencinha, você precisa subir no cavalo, preciso dar uma passeada com você. E saiu. É assim que Deus vai honrar. É assim que Deus não. É assim que o rei Xerxes vai honrar. Na cidade inteira, querido. Pensa se ele não cansou. É assim que o rei Xerxes vai honrar. É assim que o rei Xerxes vai honrar. E o Mardoqueu só dizendo: quem me viu passar na prova e não me ajudou. Aleluia. Não tem o nome de Deus nesse livro, irmãos. Não tem. Quando eu estava estudando a canonização da Bíblia, sabe o que é a canonização da Bíblia? É quando decidiram quais livros iam entrar na Bíblia. E aí na escola de teologia a gente estudou a canonização da Bíblia, como esses livros foram escolhidos. Que eu descobri que o único livro da Bíblia que não tinha o nome de Deus era o de Esther. Eu falei: tem alguma coisa muito poderosa nesse livro. E eu fiquei atraído por ele. Eu comecei a ler e a estudar toda a história. E eu vi que Deus é um Deus que trabalha no acaso, sem falar nada. Você está desesperado porque Ele não fala, Ele não dá direção, Ele não dá resposta. Você até acha que Ele te esqueceu, mas Ele está trabalhando. Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. E sabe de uma coisa? No final da história vai virar um livro. E as pessoas vão saber que Ele é Deus na sua vida. Ele faz. Amã, depois de andar tudo, deixou ele lá no palácio, foi para a casa dele, chamou o pessoal, disse: gente, deu ruim, tive que sair com Mardoqueu aí pela cidade toda. Aí um amigo dele que havia dado conselho para ele, que tinha que matar o cara na forca, disse: o quê? O cara é judeu? Você está lascado, não tem como vencer esse povo. É isso que o diabo está falando de você, viu? Satanás chama para reunião lá, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, tá, querido? Sua luta não é contra pessoas. A Bíblia diz que a sua luta é contra principados e potestades. Sabe o que é isso? São ordens de anjos caídos, são demônios. Tem demônio com mais autoridade, reúne os que tem menos autoridade, diz: vem cá, olha só, nós vamos destruir a vida do Júlio Batista, porque ele está dando muito trabalho para o nosso reino, para o nosso império. Vamos acabar com ele. E aí quando o demônio já conhece o Júlio Batista, ele diz: não dá, cara, o Júlio Batista é crente, Jesus está nele, o Espírito Santo mora dentro dele. Como é que destrói ele? Como? O diabo que não vem, porque ele só fica dando ordem. Ele diz: não interessa, vai lá, quem sabe você acha uma brecha. E aí o diabo vem contra a sua vida, vem contra a minha vida. Ele vem, se levanta, mas ele cai em nome de Jesus, porque quem está em nós é maior do que ele. E mesmo em silêncio, está trabalhando. Ele vai trazer a cura, Ele vai trazer o milagre, Ele vai trazer a resposta, Ele vai trazer o livramento.
Deus, meu Deus. Aí o coração de Amã tremeu. Não tem como vencer esses caras. Não tem, mano. Está sabendo do Deus deles? Pô, abriu o mar, fez o maná descer do céu, venceu o exército do Egito. Lembra do império egípcio? Lembra? Os caras venceram sem uma espada, tudo engolido pelo mar. Não tem como vencer esses caras, meu. Jericó, lembra da Jericó cercada, murada, não tinha nem como entrar, lembro. Deus derrubou aquela muralha, cara, o Deus deles. Você está lascado, você se levantou contra o cara errado. Mas o decreto do rei já estava assinado. Chegou o dia da festa. A rainha Esther estava preparada, entrou o rei. Enquanto o Ramã estava contando para sua família o que tinha acontecido, chegaram os cavalos do rei e levaram Ramã para a festa na casa de Esther. Esther então sentada no seu trono de rainha. Ali estava Assuero. Amã. O Assuero insiste: minha rainha, o que queres de mim? Peça o que quiser, te daria até metade do meu reino. Ela disse: ó rei, se for do agrado do teu coração, gostaria que o Senhor livrasse o meu povo da morte, anulasse um decreto que o Senhor fez, que o meu povo vai morrer no dia tal, no mês tal, porque foi o Senhor que assinou. Ele disse: quem fez e planejou essa maldade com vocês? Amã. O rei olhou a pessoa mais importante da vida dele, em quem ele confiava o seu império, o traiu. Ele olha, ele não responde, ele sai da presença, ele sai do pátio, ele sai da casa de Esther, vai lá para fora e fica pensando: meu Deus, o que eu faço? Amã fez isso. Enquanto isso, lá dentro, o Ramã fala: meu Deus, eu preciso de ajuda. Ele corre nos pais de Esther: Esther, por favor, não, não, Esther. Ele abraça Esther, ele abraça, cai em cima de Esther e diz: não, não, não decrete minha morte, por favor. Enquanto ele está aqui abraçado com Esther, o rei aqui decide entrar para tomar uma decisão. E quando ele entra, que vê Amã deitado em cima de Esther, ele diz: como assim? Além de querer matar a minha mulher, vai agredi-la na minha frente. Tomou a postura de homem. Ele acabou de dizer: os soldados vieram, pegaram Ramã. E um dos soldados disse: rei, deixa eu te contar uma coisa. O Ramã fez uma forca no quintal da casa dele para matar o Mardoqueu. O rei disse: põe ele na forca. Deixa eu declarar sobre a tua vida. Eu vou declarar pelo poder da palavra de Deus. Isso, receba. Eu vou declarar pelo poder da palavra de Deus. O teu inimigo vai cair no plano que ele fez para te destruir. O teu inimigo vai cair no plano que ele fez para te destruir. Teu inimigo não são pessoas. Teu inimigo é o mal, é o pecado, é aquilo que você não consegue se livrar porque está te perseguindo. Mas hoje o Senhor já colocou data, dia, hora marcada. Ele vai cair em nome de Jesus. Vai cair. Oh! Ele vai cair. Ele vai cair. Pastor, como que o senhor tem certeza que o meu inimigo vai cair? Vai, porque contra você ele não pode. Ele não pode. Porque você está inserido no propósito de Deus nessa terra. Você não está vivendo à toa. Você não veio aqui para usufruir dos bens dessa terra só não. Você veio aqui para servir a Cristo com seu coração, para ser luz da terra, sal do mundo. Ele vai cair. Ele vai cair. O rei falou: leva, mata. A rainha disse: então, rei, e o decreto se vai anular? O rei disse: chama Mardoqueu. Trouxeram Mardoqueu na presença dele. O anel que estava no dedo de Ramã.
Coloca no dedo de Mardoqueu. E diz: agora eu dou autoridade para você, Mardoqueu. Como rei, não posso revogar o meu decreto. Faz o que você quiser fazer. Ele não sabia tomar decisões. Ele entrega na mão de Mardoqueu. E Mardoqueu então decide escrever um novo decreto. No dia tal, no mês tal, eu, o rei, decreto: todo o povo judeu do império persa pode se juntar, se unir, se armar para se defender dos seus inimigos e matar todos aqueles que te odeiam. Consegue ver o dia já que o teu inimigo vai cair? Decretou, queridos. No dia que foi decretado para a sua destruição, Deus decretou a sua vitória. Leia esse livro, você precisa ler. Espalhou a notícia, espalhou a notícia, espalhou a notícia. Chegou o dia. Em Suzã, que era a capital de inverno do rei Xerxes. Ele tinha 3 lugares que ele ficava. Em Suzã ele ficava no inverno. Espalhou então a notícia. E em Suzã foram mortos 500 inimigos do povo de Deus. Nenhum judeu caiu ao chão. Isso se espalhou por todas as cidades e todos os inimigos dos judeus caíram no chão. Acabou não. Acabou não. Sabe por quê, querido? Quem mandou matar Mardoqueu e todo o povo judeu foi Ramã, mas sob conselho da sua família e dos seus amigos. Esther então, junto com Mardoqueu, diz: nós precisamos acabar com o mal pela raiz. Não vai ficar nenhum vestígio de mal nessa história. Vai ficar só a lembrança. Então eles fazem um decreto para que todos aqueles que se envolveram na perseguição e na tentativa de morte dos judeus fossem mortos. Todos mortos. E assim foi. E onde está o nome de Deus? Onde Deus está? Em silêncio, mas trabalhando o tempo todo. O tempo todo. Trabalhou quando o coração daquele homem olhou para Esther e falou: essa Esther é bonita, vou dar preferência para ela. Trabalhou quando o rei escolheu. Trabalhou quando Vasti negou. Deus trabalhou o tempo todo e você não estava vendo. Ele está trabalhando o tempo todo e você não está vendo. Ele está fazendo o tempo todo e você não está vendo. Mas no final vem a grande vitória. Depois de todos os inimigos mortos, a Bíblia diz que nasceu um grande temor no coração dos povos que não eram judeus. E vai dizer que muitos se tornaram judeus neste dia. Muitos se tornaram judeus nesse dia. Eu tive uma curiosidade quando Deus estava me dando essa palavra para hoje. E eu disse: Deus, isso está muito forte no meu coração. Será que essa festa que foi decretada, você já deve ter ouvido falar dela, nesse dia que eles venceram, Fabiano, esse dia que eles venceram, derrotaram todos os inimigos, eles decretaram uma festa. Mardoqueu pegou um papel, caneta, escreveu que esse dia deveria ser comemorado por todos os judeus enquanto essa nação existisse, ou seja, até o fim do mundo. E essa festa se chama Festa de Purim, que os judeus fazem até hoje. Sabe que dia que vai ser essa festa, gente? Alguém sabe? Esse ano de 2024, sabe que dia vai ser essa festa? Ninguém sabe? Está chegando.
Sábado que vem. Dia 20, tá aí, né? Sábado que vem, não é isso? Confirmou aí? 23 de março. Começa no pôr do sol e termina no pôr do sol do dia 24. Eu disse, Deus, o Senhor está trabalhando sem eu perceber, né? Aqui tem uma ocasião para você, querido, e para mim. Essa semana nós vamos jejuar, nós vamos orar. E quando os judeus estiverem comemorando, obrigado. Deu para ver de lá? Olha, Jesus querido. É que eu não sou pregador, irmão, então eu não ando com lencinho. Devia ter pego com você, né, Fabiana? A Fabiana tem lencinho, eu não tenho. Nós vamos jejuar a semana inteira. E sábado nós vamos decretar, em nome de Jesus. Junta a tua família na tua casa, enquanto essa festa estiver acontecendo lá. E comece a decretar e a declarar pelo poder da palavra de Deus, que nenhum inimigo seu ficará de pé. Nenhum adversário seu ficará de pé. Ele vem contra você, não consegue te derrubar, vai tentar derrubar os seus filhos. Não vai conseguir derrubar os seus filhos também, porque estão debaixo da sua jurisdição. Aí ele vai tentar atacar seus pais, sua família, mas também não vai tocar em seus pais, porque ele já perdeu. Nem vestígio dele vai ficar. Em o nome de Jesus, se você crê nessa palavra, e se eu estou aqui nessa noite como profeta de Deus, fique em pé e vamos declarar junto, que esta semana nós vamos festejar, porque o nosso adversário já caiu, em nome de Jesus. Ei! Isso, vamos jejuar, vamos orar, mas quando eles caírem, nós vamos festejar, vamos glorificar, vamos marcar essa data. Aí tem outra coisa muito interessante nisso tudo, gente. Minha vida é um negócio muito louco. Eu não entendo. Dia 25 de março de 2000. Vocês já conhecem a história, né? Muitos de vocês já ouviram isso. Dia 25 de março de 2000. Eu estava subindo a Mogi Bertioga com os meus amigos no carro. E eu senti um aperto no meu coração. Um aperto, assim, um aperto. Uma dor tão grande. A gente tinha sido evangelizado por uma menina. A viagem toda, nós descemos para a praia. Ela foi falando de Jesus para nós. Ficou chata. Quando voltou no meio do caminho, eu estava tão amargurado, tanta dor, com a saudade da minha mãe. Eu pedi para o meu amigo Kleber, para o carro aqui, que eu vou descer aqui em Biritiba do Sul. Minha mãe morava em Biritiba. Ele disse, como assim, Júlio? Eu vou descer aqui, cara, eu vou ficar por aqui, 5 horas da manhã. Aí eu desci do carro, entrei em casa, olhei para minha mãe estava dormindo. Aquele sentimento foi embora. E eu disse, Deus, por que eu não continuei a viagem com meus amigos? Estava tão legal. Eu fiquei olhando para minha mãe ali e falei, já que eu estou aqui, vou dormir. E eu dormi, querido. No dia seguinte eu acordei e liguei para Carla, que a gente tinha um evento no outro dia. E eu liguei para Carla, quem atendeu foi a irmã dela. Disse, Júlio, a Carla morreu. Eu falei, cala sua boca. A Carla morreu. O primeiro sentimento da morte de alguém que você gosta é negação, né? Você nega. Eu disse, cala sua boca, você está enganada. Ela disse, Júlia, a Carla morreu essa madrugada subindo de Bertioga. Eu disse, sem entender, peguei o ônibus e vim na Mogi Bertioga. Quando chegou ali no quilômetro 6, os carros que tinham acidente na rodovia eram colocados naquele lugar. Eu vi o carro. Eu desci do ônibus, quando eu olhei para o carro, caiu a ficha. Eu disse, a Carla morreu, cara. Eu comecei a chorar. Aí um rapaz viu eu chorando e falou assim, você conhece o pessoal desse carro? Eu falei, eu estava dentro do carro, cara. Eu estava dentro desse carro, subindo a Mogi Bertioga, no meio do caminho eu desci do nada. Ele falou, você precisa ir para algum lugar, precisa de ajuda? Aí eu falei, cara, eu preciso ir na casa da menina que estava no carro. Você me leva lá? Ele falou, entra aqui no meu carro. Aí eu entrei numa Towner.
Ele tinha uma Towner, lembra da Towner? Aquele carrinho estreitinho. Eu entrei no carro, ele ligou o rádio, estava tocando um louvor. Eu não queria nem saber de louvor, só estava pensando, minha amiga morreu. Quem mais morreu? Um grande amigo meu estava dentro do carro, o Glauco. O Glauco não pode morrer, cara. O que aconteceu? Eu fiquei pensando aquilo tudo. Ele bateu na minha perna e disse assim: jovem, você sabia que esse dia estava marcado para você ir embora? Mas Deus te livrou nesse dia, porque Ele tem um plano na sua vida, e porque lá na tua casa tem uma mulher de joelho orando por você. Mamães, não desistam de seus filhos, continue orando. O que vocês não puderem fazer, Ele vai fazer. Por acaso a Carla morreu, caiu a ficha, passou os dias. Aí eu tive um sonho. Nesse sonho, o diabo se manifestava em uma pessoa. Ele pegava um punhal e ele dizia para mim assim: eu queria você, era você que eu queria, eu não queria ela não, eu não consegui pegar você. E aí ele veio no sonho, quando ele foi me golpear, eu disse: eu te repreendo em nome de Jesus. E ele caiu. No mesmo sonho eu virei e saí, e a Carla apareceu, e ela disse para mim assim: Júlio, a minha caminhada acabou aqui, mas a sua continua. Segue em frente, você vai viver muitas coisas com Deus. Ela se despedia de mim. Quando eu via, ela ia para um lugar assim, era uma casa muita luz, eu não conseguia olhar direito, e ela sumiu naquele lugar, e eu continuei minha caminhada. Passaram-se 7 anos. A minha esposa estava em casa. Eu cheguei do trabalho, não sei de onde eu estava. Eu cheguei, ela estava no telefone conversando com a mulher. Então, Rose, eu preciso da maquiagem, não sei o que, falando de produto de beleza, de limpeza lá de beleza. Aí eu passei, quando ela falou Rose, eu falei: Rose. Meu coração encheu assim de alegria. Eu disse: Rose. A mãe da Carla chamava Rose. Aí pensei comigo: mas qual que é a probabilidade, qual que é a chance da minha esposa estar falando com a Rose, mãe da Carla? Continuei meu caminho para ir para a cozinha. O Espírito Santo falou comigo: volta e fala com a Rose. Eu voltei e falei assim: amor, empresta o telefone. Ela me deu o telefone. Aí eu falei assim: por favor, você é a Rose? Ela falou: sim. Eu falei: por um acaso, você perdeu uma filha num acidente de carro? Ela disse: sim, perdi. Faz 7 anos. Eu disse para ela: você sabe quem sou eu? Ela disse: não sei. Eu falei: eu sou Júlio, eu estava dentro do carro. Ela disse: Júlio, como eu queria ter encontrado você, ter conversado com você. Eu orava a Deus para encontrar você um dia. Eu não lembro de todo o detalhe da conversa, mas nós marcamos um café. E ela veio na minha casa, ela e o marido dela. Ela sentou no meu sofá, a gente preparou um café. E ela me contou o que aconteceu naquele dia, 25 de março de 2000. Essa é uma época do ano que o inimigo luta muito contra a minha vida e a minha família. Mas está derrotado em nome de Jesus. Pela palavra, ele está derrotado em nome de Jesus. Ele está derrotado em nome de Jesus. E ela disse: Júlio, naquele dia a Carla chegou da escola, e quando ela abriu a porta, ela resplandecia, saía a luz da pele dela. E a gente achou estranho, falou: Carla, você está iluminada. Ela falou: para, gente, vocês estão me assustando, você está iluminada, Carla. O que aconteceu? Você bebeu? Ela falou: não, pai, não, mãe, para com isso. Os pais chamaram ela para sair, a gente chamou ela para sair, Júlia. Ela não quis sair com a gente, ela quis ficar em casa. Aí vocês chegaram logo em seguida, e vocês foram para a praia, e na volta a Carla morreu no acidente. A Carla deixou uma carta se despedindo de nós, dizendo: foi bom o tempo que a gente ficou junto, a vida é curta, faça uma obra de Deus, faça a vontade de Deus. A Carla virou um evangelista. E no dia que você falou comigo no telefone, Júlio, você estava conversando comigo no telefone, minha netinha de 2 ou 3 anos,
Ela foi no meu quarto, ela abriu a porta do meu guarda-roupa, ela tirou uma tonelada de papel e coisa que estava dentro do meu guarda-roupa, pegou a carta da Carla, veio até a sala e disse: "Tó, vovó, enquanto você falava comigo." Eu disse para ela: "Eu sonhei com a tua filha." E eu contei o sonho para ela e nós choramos. E a vida continua. Ainda tem gente que acha que a gente está aqui só para usufruir dos bens dessa terra. Tá não, querido. Tá não. Ei, se você é um cristão, você está aqui porque Deus quer te usar como usou Esther, para entrar na presença dEle e começar a interceder por aqueles que não podem morrer sem Jesus. Você precisa se colocar numa posição agora e começar a dar fruto para o reino, começar a ser útil para aquilo que Deus te chamou. E Deus te chamou para salvar vidas. Vidas, Ele está dizendo: meus filhos estão no mundo e eu preciso de vocês para ir até eles. Ei, onde estão as Esther de hoje aqui nessa manhã? Onde estão as Esther dizendo: eis-me aqui, Senhor, foi para este momento que o Senhor me chamou, eu me coloco à sua disposição, eu não vou dar mais desculpa, eu não vou temer a minha vida, eu não vou temer o fracasso, eu não vou temer a necessidade, eu me coloco à sua disposição. Se o Senhor me mandar dar tudo, eu darei tudo, porque o que eu quero é ver vidas sendo libertas e o nome do Senhor sendo glorificado. Eu, minha casa, mas quem tiver a minha volta será abençoado por aquilo que eu carrego, ou aliás, aquilo que me carrega, que é o Espírito Santo de Deus. Você não foi chamado para ficar frequentando uma igreja, sentando em um banco de igreja. Você foi chamado para entrar na presença do Rei e ser útil para o reino de Deus. Oh, aleluia. Ei, não dá mais para brincar. Tem um dia e uma hora marcada para aquela pessoa morrer sem Jesus, mas Deus está te chamando e dizendo: filho, quem é que vai se colocar de pé agora para dizer: eu vou, Senhor, ainda que eu perca tudo, ainda que eu coloque em risco muita coisa, eu irei em nome de Jesus. Isso, se a palavra está te chamando, então vai. Oh, aleluia. Diga: eis-me aqui, e vai. Deixa Deus te usar a sua singularidade. Quem sabe não é a sua beleza que Deus vai usar. Quem sabe? Eu não tenho dom nenhum, pastor, eu estou esperando um dom chegar na minha vida para eu servir a Deus. E que dom tinha Esther? Que dom tinha Esther? Beleza. Foi chamada pela beleza, favorecida pela beleza, escolhida pela beleza, mas carregada pelo Espírito de Deus. Eu não vejo nada, eu não sinto nada, não percebo nada. Deus nem fala comigo, sabe? É muito raro, às vezes Ele fala uma coisinha ou outra. Eu nem sou, acho que tão escolhido assim. Ei, para com isso. Existe um livro na Bíblia de uma pessoa que nunca ouviu uma profecia, que nunca ouviu um sonho, viu uma visão de Deus, nada, e se colocou na brecha para cumprir a vontade de Deus nessa terra. Então você agora só precisa dar um passo de fé e dizer: eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Se Ele quisesse te dar dom, Ele já tinha te dado. Ele teria te dado. Eu quero viver isso aí, pastor, que o Senhor vive. Esquece esse negócio. O que é para eu viver, é para eu viver, não é para você. Mas o que é para você, não é para mim. Não é para mim, é para você. Onde está Esther?
Onde está Esther? Onde está? Onde está Esther? Tem um aqui? Isso, levanta a mão, querido. Isso. Onde está Esther? Onde está Esther? Tem mais uma aqui. 2 Esther, 3. Meu Deus, quanta Esther! Tem mais Esther ali, ó. Meu Deus, o que Deus vai fazer em Mogi das Cruzes? O que Deus vai fazer em Mogi das Cruzes? Tati, põe a mão no coração. Isso, Tati, isso, põe a mão no coração. Põe a mão no coração. Não precisa de dom. 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 Deus te preparou. Não precisa de dom. Ele te escolheu. Ele te chamou. E vai fazer através de você uma grande obra nessa terra. Não precisa ver nada. Aliás, você é obra do acaso. Você é fruto do acaso de Deus. Ele te viu, te escolheu, te olhou quando você nem via Ele. Criou o seu caminho, pôs alguém no seu caminho que te suportou, que te aguentou, que te carregou. Por quê? Porque Deus está no acaso. Deus está no acaso trabalhando. Oh, aleluia. Oh, racalamaçô. Quantos mais querem viver o acaso de Deus? Quantos mais entendem nessa manhã que Deus está fazendo? Ele está fazendo. Eu quero viver algo novo. Oh, aleluia. Você vai viver, querido. Você está vivendo, você não percebeu. Vivendo, você não percebeu. Sabe por que você está vivo? Ó, tem muita gente aqui nessa manhã que passou, viu a morte de pertinho, mas está vivo. Sabe por quê? Agora você sabe. Porque Deus te escolheu. Isso, coloque a mão no coração, quero orar com você. Senhor, nessa manhã, o Senhor decidiu marcar, Senhor, as nossas vidas pela sua palavra. Assim como o Senhor usou Esther, que ela foi uma fonte, como o Senhor usou Mardoqueu, como o Senhor usou o rei, as circunstâncias, que assim seja na vida dos teus filhos. Que eles vejam, sintam, percebam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e que andam segundo o seu propósito. Seu propósito. Seu propósito. Amém. Amém. Isso. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me
Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia, me incendeia, me incendeia, me incendeia, me incendeia. desce como fogo, Ora, calabalaçou. Ele está nesta manhã incendiando o teu coração, o seu coração. Sim, Ele está incendiando o teu coração com a verdade dEle, com a vontade dEle para a sua vida. Vai, vai em nome de Jesus. Vai em nome de Jesus. Vai, você não vai morrer. Você não vai morrer. Em nome de Jesus. Você crê em milagre?